Irmãos, hoje nós vamos falar a respeito da manifestação maravilhosa do Espírito Santo na vida do homem, na vida do santo, na vida daqueles que amam a Cristo com todas as suas forças. Os dons do Espírito Santo. Irmãos, hoje nós vamos falar a respeito da manifestação maravilhosa do Espírito Santo na vida do homem, na vida do santo, na vida daqueles que amam a Cristo com todas as suas forças. É evidente que nós não vamos entrar em polêmicas, nós não vamos perder tempo com polêmicas. Nós vamos falar aquilo que está na palavra, da forma que está na palavra, da forma que o Espírito Santo de Deus quer que compreendamos a respeito da sua manifestação. E esse é nosso objetivo, irmãos, trazer instrução à igreja para que melhor possamos servir, melhor possamos adorar e glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus com todas as forças do nosso ser. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 até o 10. É o texto no qual o apóstolo Paulo fala a respeito da existência dos dons, da distribuição dos dons, e também de como esses dons são dados e como devem ser usados na igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 a 10, diz a palavra: Para uma pessoa o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento, a palavra do conhecimento. E para uma pessoa o mesmo Espírito dá a fé, e para outra dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres, e outras recebem o dom de anunciar a mensagem de Deus, a profecia. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele, discernimento de espíritos. Para uma pessoa o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Amém? Senhor, nós queremos clamar que Tu venhas nos trazer a revelação da palavra, a instrução da palavra, Senhor, para que ela possa ser exposta conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, e que possamos sair deste lugar sabendo um pouco mais a respeito da Tua vontade e aptos para fazermos a Tua obra. Ó Espírito, fala conosco, esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, inicialmente nós vemos a relação de 9 dons. O apóstolo Paulo expõe 9 dons. Alguns dizem que estes são os únicos dons que existem. Eu particularmente acho que estes são 9 dons. No entanto, que há uma infinidade de outros dons que o Senhor capacita as pessoas segundo a sua vontade para que a sua obra seja feita. No entanto, esta é a lista deixada pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto, e ela é suficiente para que nós possamos melhor servir a Deus, buscarmos a presença do Eterno, nos deixar encher pelo Espírito Santo do Senhor. Os dons é a manifestação do Espírito Santo na vida do crente, na vida do servo, capacitando-o com o poder para realizar uma tarefa segundo a vontade dele. Ou seja, irmãos, o Senhor nos dá dons, não para que nós possamos usá-los segundo o nosso bel prazer, mas para fazermos a obra. É o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dá autoridade para que nós possamos melhor servi-lo na obra. A palavra dons vem do grego carismata, derivado da palavra charis, que significa graça. São, portanto, dons pela graça de Deus, e não algo que conseguimos ou merecemos. Isso é interessante, amados, porque nós temos sido ensinados por alguns que você pode escolher o dom e agir de determinadas formas para que Deus te dê o dom que você optou. Mas quando olhamos na palavra, vemos que é o Senhor que sabe o que é melhor para cada um de nós. É o Espírito Santo que nos dá o dom que lhe apraz. Ou seja, Ele nos capacita da forma que Ele quer. Não é uma questão de merecimento, porque eu sou melhor nesta área, sou melhor naquela outra área. Não, o Espírito de Deus é que age. É o Espírito Santo que te capacita. É o Espírito Santo que te dá condições para que você seja usado poderosamente. Dons é uma coisa. Frutos é outra coisa.
Os dons e o fruto, ambos denotam a habitação do Espírito, mas os dois não são a mesma coisa. Os propósitos são diferentes. Os dons são serviços para serem prestados no culto. Os dons, aquilo que você recebe do Senhor, são serviços para que você possa melhor fazer a obra de Deus. E os frutos são os traços, as características de Deus na vida do servo do Senhor. Ou seja, é impossível alguém ser servo do Todo-Poderoso e não possuir na sua vida os frutos do Espírito. Entenderam? Você pode até não ter o dom de falar línguas, por exemplo, mas os frutos do Espírito, estes precisam estar presentes na vida do servo de Deus. Não apenas um ou dois, mas todos os frutos, porque eles imprimem em nós a presença do Senhor, a nossa comunhão com Deus, Ele nos assemelha ao Todo-Poderoso. E se tu és servo do Senhor, homem e mulher cheia do Espírito Santo de Deus, a manifestação dos frutos precisa ser uma realidade na tua vida. Amém, igreja? Os dons espirituais são de grande valor e merecem um cuidado muito grande na nossa vida. É necessário conhecermos aquilo que Deus quer, sabermos aquilo que o Senhor quer, para que não haja desordem na igreja. Essa questão dos dons, da mesma forma que é bênção porque é de Deus, muitas vezes tornam-se maldição dentro da igreja. Tornam-se maldição, porque através dos dons, ou os falsos dons, as pessoas trazem desordem ao culto, desordem à obra. E realmente, amados, fica muito difícil o controle. No entanto, quando nós estamos guiados pelo Espírito Santo de Deus, quando os dons que o homem tem, que aquele que é servo de Deus possui, são dados pelo Todo-Poderoso, estes, com certeza, usarão da forma que Deus quer e serão para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, amados? O apóstolo Paulo lista para nós 9 dons. É interessante, são 9 dons. E esses 9 dons foram separados em 3 classes distintas. A primeira classe, dons de revelação. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento ou ciência, discernimento de espírito. A segunda classe, dons de poder. O dom da fé, o dom da cura, o dom da operação de milagres, da operação de maravilhas. E a terceira classe, dons de inspiração, dom de profecia, variedade de línguas e discernimento, interpretação de línguas. Vale ressaltar, irmãos, que não há aqui, na primeira classe, dons melhores do que aqueles que estão listados na terceira classe. Não trata-se disso, sim, uma separação por categorias de dons, dons que mais se assemelham. Amém? E o primeiro dom que nós vamos ver está na classe dos dons de revelação. A palavra de sabedoria. O dom da palavra de sabedoria. Trata-se de uma mensagem vocal sábia, enunciada mediante a operação sobrenatural do Espírito Santo. Glórias a Deus por isso, irmãos. Há uma confusão muito grande com relação aos dons de revelação. Nós temos visto muita confusão em relação a essas coisas. No entanto, queridos, é preciso entender o seguinte: o Senhor, Ele capacita a pessoa. O Senhor coloca na boca das pessoas a palavra certa, para que assim, irmãos, possamos fazer a sua obra da melhor forma possível. O dom de palavra de sabedoria é uma mensagem, amados, que é revelada pelo Espírito Santo de Deus à igreja, a revelação do Espírito. Não se trata da sabedoria comum de Deus para o viver diário, que se obtém pelo diligente estudo e meditação nas coisas de Deus e na sua palavra e pela oração. Não se trata de conhecimento humano ou de inteligência. Não, irmãos. Esse dom da palavra de sabedoria são momentos específicos que Deus capacita o homem para determinadas ações, determinados momentos. Não é a sabedoria que nós temos em nós. Isso não é dom. O dom de sabedoria, o Senhor concede, Ele dá entendimento, discernimento, para que nós possamos agir de forma certa, sábia, em determinados momentos, para a honra e para a glória dEle próprio. Amém?
Segundo dom da classe dons de revelação, palavra de conhecimento, ciência. É a revelação sobrenatural ao homem de algum detalhe do conhecimento de Deus. É a comunicação de fatos e de informação que são humanamente impossíveis de serem conhecidos. Queridos, esse dom, o Senhor usa a pessoa para mostrar determinadas situações. Nós vemos que o Senhor usa através de sonhos, de entendimento. O Senhor dá conhecimento para alguns, para que eles possam agir em determinadas áreas. Ou pode levantar também um anjo para falar à igreja, através da palavra. O dom de conhecimento e ciência são amplos. É difícil você falar, olha, o Senhor age só desta forma. Não. Ele pode ocorrer de muitas formas, de muitas mesmos. Na Bíblia, por exemplo, nós vemos exemplo de pessoas que receberam o dom através do sonho, através de visão, através da clara impressão que o Espírito Santo estava ali falando. Pode ocorrer também através de uma voz audível. Ele ouve uma voz, é o Senhor trazendo o conhecimento, trazendo a revelação. Através de um anjo que se manifesta à igreja ou a alguém, como nós temos diversos exemplos na palavra de Deus. E ainda através da verificação das Escrituras, quando você lê a palavra e você ouve o Espírito falar. Ou seja, você precisa de uma resposta de Deus e o Senhor usa as Escrituras sagradas para dar essa resposta a você. Esse é o dom da palavra de conhecimento de ciência. E ainda o terceiro dom, discernimento de espírito. É a habilidade ou capacidade dada por Deus de se reconhecer a identidade e muitas vezes a personalidade e a condição dos espíritos que estão por trás de diferentes manifestações ou atividades. Esse dom, amados, o dom de discernimento, ele serve quando tem alguém ministrando uma palavra na frente da igreja e pregando um tanto de coisa, e o Senhor está falando ao teu coração, não é por aí. Isso não procede. Está errado. É o Senhor que lhe está concedendo discernimento, entendimento da palavra. E você vê claramente, você sente claramente que aquele espírito que está usando a pessoa nas igrejas ou em qualquer outro lugar que estão falando em nome de Cristo, você tem certeza que não procede do Senhor. Enquanto muitos estão sendo enganados, mas o Espírito Santo te dá aquela convicção, este não fala em meu nome, este não fala em meu nome. Discernir significa perceber, distinguir, diferenciar. Amém? Serve para combater as imitações, enganos e falsificações. Esse dom serve como antídoto contra as heresias dos falsos mestres. Como ele é necessário em nossos dias. Meu Deus do céu, como é necessário. Nós temos visto, irmãos, tantas heresias, quantas heresias nesses últimos tempos, e é preciso um cuidado muito grande para que a palavra bonita, envolvente, carismática, muitas vezes com forte teor emocional, não nos engane, não nos engane. E uma das áreas que o diabo tem agido com muita força nesses últimos tempos é nessa questão do emocional. Aquela palavra envolvente, que faz o cara se arrepiar, chorar, que mexe com o coração do camarada. Mas quando ele sai daquele local, meia hora depois, tudo voltou ao normal na sua vida. Mas por quê, irmãos? O que é que está acontecendo? É que o diabo tem usado as pessoas, seus mestres, seus discípulos, para enganar, se possível, o eleito. E nós não podemos de forma alguma menosprezar, achar que o diabo deixou de lado a sua grande missão de arrancar-nos da presença do Senhor. Não deixou. Amém? A segunda classe, dons de poder. O dom da fé. Irmãos, fé é algo interessante. Mas a fé verdadeira é dada por Deus. A Bíblia diz que fé é dom. É a habilidade dada por Deus de se crer nele para o impossível numa determinada situação. Quando nós falamos de dom de fé, dom da fé, não refere-se àquela fé, eu creio.
mas é a certeza mais que absoluta que Deus vai fazer o milagre, que Deus vai manifestar-se de alguma forma. É uma espécie de revelação, amados. Você tem certeza absoluta, porque o Espírito está falando para você: eu vou fazer a obra, eu vou manifestar a minha glória naquele lugar e naquela vida. O Senhor nos dá essa convicção, Ele nos dá essa certeza. A pessoa sabe que Deus vai fazer o impossível, inclusive quando outros crentes ao seu redor não creem. Esta fé dá autoridade diante dos problemas. E o Senhor concede a muitos o dom da fé. É quando você enfrenta as dificuldades, quando você enfrenta os males. Eu vejo o dom da fé na irmã Maria das Graças, por exemplo. Essa mulher tem o dom da fé. Ela tem o dom da fé. Ela acredita que Deus vai fazer um milagre na vida dela e Deus age. É isso aí. É o dom da fé. É mérito dela? Não, porque Deus deu essa fé. Deus concedeu essa fé. Essa fé é dada por Deus àqueles que são fiéis. E se nós a buscarmos, com certeza o Senhor também há de nos conceder esta bênção para a honra e para a glória dele próprio. Queridos, vale ressaltar, irmãos, que esses dons não se recebem porque somos bons, porque somos crentes, porque somos isso, porque somos aquilo. Não. Esses dons, eles são concedidos aos fiéis. Aos fiéis. A base, amados, a base de todas as coisas é a fidelidade a Deus. Para que tu recebas do Senhor alguma coisa, a base é a fidelidade. Sem fidelidade, nós não seremos agraciados com a mão de Deus na nossa vida. O primeiro passo é a fidelidade, amados. A fidelidade. O que é fidelidade? É confiança, é fé no Senhor, a fé que te leva a viver a santidade que te dá uma conexão direta com Deus, a santidade sem a qual nós não conseguiremos ver ao Todo-Poderoso. Nesses últimos tempos nós temos visto que essas questões dos dons, ela tornou-se uma espécie de brincadeira na igreja. Tornou-se uma espécie de brincadeira. Nós temos visto pregadores chegando na frente da igreja: eu sou o pregador que dou os dons do Espírito Santo às pessoas. Ele dá o dom do diabo, porque de Deus não. De Deus, amados, só Ele pode dar. A Bíblia diz que não é merecimento. Eu não tenho o poder de chegar para você, impor as minhas mãos sobre a tua cabeça e declarar: receba o dom de línguas, por exemplo. Receba o dom de fé. Eu não tenho isso. Esta não é uma área que o Senhor concedeu-me, porque é dele. E aqueles que querem ser Deus, esses com certeza estão enganando. E quantos enganadores por aí. E nós vemos: fulano de tal vai orar para que você receba os dons. Não funciona assim. Santifica a tua vida, estreita a tua comunhão com o Senhor, e Deus há de conceder-lhe os dons que Ele achar conveniente na tua vida. Porque não é para o teu bel prazer, mas é para fazer a obra do Todo-Poderoso. Amém? O segundo dom, o dom de cura. O dom de curar, irmãos, é a habilidade dada por Deus de se transmitir a cura ao corpo físico em ocasiões específicas. Esse, claro, é fácil. O dom de curar é quando alguém ora e a pessoa recebe a cura. Quando alguém impõe as mãos e alguém é curado para a honra e para a glória do Senhor. É uma espécie de autoridade delegada por Deus aos seus discípulos para curar enfermos em seu nome, para que assim o seu santo e bendito nome seja honrado e glorificado, que maravilhas sejam vistas diante da igreja. E eu louvo a Deus, amados, porque a Igreja Missão Vivos tem sido agraciada com o dom de cura. Tem sido agraciada. Quantas pessoas foram e são curadas nesse lugar? Quantas? A semana passada estávamos falando a respeito de alguém. Ele fez uma cirurgia e ele não podia trabalhar porque sentia aquela cirurgia. Inflamava lá por dentro, e isso já há bastante tempo assim, não era? Muito tempo. E ele não conseguia trabalhar.
e ele recebeu a bênção nessa igreja. Hoje está trabalhando lá no pesado, não sente mais dor nenhuma. Mas lembrou de Deus? É tipo os 10 leprosos. Poucos lembram de Deus, poucos lembram. Mas o Senhor tem abençoado muito esta obra em relação às curas. As pessoas têm recebido de Deus curas maravilhosas neste lugar. Terceiro dom, operação de milagres e maravilhas. É uma operação do poder que ultrapassa as leis naturais. Aí quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos que o Senhor fez maravilhas, operou milagres ao abrir o mar vermelho. Quando Jesus acalmou aquela tempestade. Quando Jesus curou Lázaro, nós vemos na Bíblia diversos exemplos de operações de milagres e maravilhas. É um dom para os nossos dias. É quando Deus abre a porta do emprego que está fechada para muitos. E aqui no nosso meio nós temos exemplos disso. Aqui nós temos tantos exemplos de empregos que foram verdadeiros milagres, maravilhas operadas pelo Senhor. É isto, amados, é quando o Senhor te dá um livramento. Quando você olha, você constata que foi a mão de Deus, o cuidado do Senhor. Essa última viagem que eu fiz à Vitória, eu vi esse milagre, a operação de milagres, de maravilhas. Eu fiz um contorno meio errado lá na Rodovia do Sol, e Deus colocou a mão na frente, e parou um carro a 1 metro do meu. Parou um carro. Olha, eu tenho certeza absoluta que foi Deus que operou um milagre. Isso é a manifestação do poder de Deus, amados. É o zelo do Senhor para com a nossa vida. Israel precisava atravessar o mar, o Senhor abriu. Estava ali no barco quase afundando, e o Senhor acalmou. Eu precisava do livramento, o Senhor conseguiu, fez o carro parar. Aí quando você vê por esse aspecto, com certeza você vai lembrar da mão de Deus na tua vida em alguma situação. Nós chamamos isso de livramento, não é? Foi o livramento de Deus, mas é a operação do milagre, de maravilhas de Deus na nossa vida. Glórias a Deus por isso. E eu glorifico muito a Deus porque Ele conseguiu parar aquele carro. E dons de inspiração. Terceira classe, dons de inspiração. Essa terceira classe, irmãos, é a mais complicada dos dons. As demais são bastante simples, não há muito o que conversar a respeito delas, porque são bem didáticas. Mas quando nós entramos nesses dons de inspiração, entra junto um pacote de complicações. Haja vista que nós temos hoje muitas doutrinas, muitas igrejas com muitas doutrinas, muitas teologias, muitas complicações. Mas vamos lá. O dom de profecia. Irmãos, esse dom de profecia não é aquele que a pessoa abre a boca na frente da igreja e diz, olha o Senhor, enfim, etc, etc. Não é isso. O objetivo desse dom na igreja é o Senhor que capacita as pessoas para falarem. Amém? A capacitação de Deus é o recado de Deus para a igreja. Não pode ser confundida com a pregação, embora a pessoa possa profetizar enquanto prega, mas é aquele recado pessoal de Deus, mas não aquela coisa teatral. Eis que eu estou vendo e o Senhor te fala. Não, nós não vemos isso na Bíblia. O Senhor usa alguns para falar de forma direta. É ali o dom de profecia. Você precisa ouvir uma palavra, o Senhor levanta alguém, e essa pessoa chega até você e fala aquilo que você precisa ouvir. É isto, é nesse aspecto. O objetivo, irmãos, é a edificação da igreja e está sujeito ao julgamento da mesma. Vale ainda ressaltar que o dom de profecia não é adivinhar a sorte, adivinhar número de CPF, de identidade. Essas coisas que nós temos visto nas igrejas hoje, não é isto, irmãos. Não são estas coisas, na verdade isso é coisa de falso profeta. Porque nós não vemos à luz da palavra de Deus uma utilidade para a adivinhação
A Bíblia, na verdade, diz que os adivinhos não entrarão no reino dos céus. Não entrarão no reino dos céus. E nós temos visto um modismo muito grande dos adivinhadores de CPF. O Senhor não quer essas coisas para envolver a igreja, para entreter a igreja. Deus quer edificar a igreja. Edificar a igreja. E entra nesse aspecto, irmãos, o dom de discernimento de espírito. É quando você tem convicção dada pelo Espírito Santo de Deus, que aquele não está sendo usado pelo Espírito Santo do Senhor, mas que tem sido o instrumento nas mãos do inimigo de nossas almas. Toda profecia que contraria o ensino das Escrituras deve ser classificada como falsa profecia, razão pela qual as profecias devem ser julgadas. Em 1 Coríntios capítulo 14, nós vemos que o apóstolo Paulo fala de uma forma clara com relação a essas questões, também em 1 João capítulo 4. Muitas vezes nós estamos naquela história que você não pode julgar ninguém. Ah, mas você não pode julgar o profeta. Você não pode falar contra ele, você está tocando em Deus. E se o cara for um falso profeta? E a Bíblia diz que nós temos que julgar os profetas e as profecias. E esse julgamento, irmãos, não é sair falando mal por aí ou proferindo palavras baixas, não. Esse julgamento é você trazer a luz de Deus. E Ele há de dar o discernimento se procede ou não do Senhor. E eu quero afirmar para vocês, o que tem de falsos profetas nesses últimos tempos, dentro das igrejas, não está escrito. Amados, é muito sério mesmo. Amém? O dom de línguas, ou variedades de línguas. Esse talvez seja um dos dons mais complicados nesses últimos tempos. Um dom mais complexo. Na verdade, da forma que o apóstolo Paulo o descreve, ele é simples. Mas a igreja, nesse último século, a igreja complicou demais esse dom. Deu uma visibilidade que ele não deveria ter. Um tamanho que ele não deveria ter. Nós temos visto, amados, que as igrejas olham para o dom de língua como se fosse a solução para tudo. Se a pessoa é cheia do Espírito Santo, tem que falar em línguas. Se é batizado do Espírito Santo, tem que falar em línguas. O culto só tem fogo se tiver alguém falando em línguas. O pregador tem que dar seus pulos ali no púlpito e falar em línguas, caso contrário, ele é frio. Se o culto não tiver todo mundo falando em línguas, o Espírito Santo não está agindo. E vai por aí. O dom de línguas tornou-se uma espécie de calcanhar de Aquiles. Muito complicado. Difícil demais. Mas o interessante é que essa complicação não parte da palavra, não parte do apóstolo. Ele fala de uma forma muito clara, de uma forma até resumida, curta, a respeito da necessidade do dom de línguas. Queridos, as línguas estranhas, como sinal, são dirigidas a Deus e são ilimitadas. Ou seja, só tem uma utilidade. O dom de língua, irmãos, por incrível que pareça, tem apenas uma utilidade. Qual é? Glorificar a Deus. Honrar o Senhor serve apenas para isso. Não existe outra aplicação dentro da igreja. O dom de línguas não é dirigido à igreja. E também, amados, não é dado a todos que são batizados no Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 4, que é o texto que é extremamente usado pelas pessoas para justificar o falar em línguas como sinal do batismo no Espírito Santo. Mas, quando nós olhamos um pouco mais detidamente aquele texto, nós vemos que ali estavam reunidas aproximadamente 10 nações. As pessoas estavam espalhadas pelo mundo. Os judeus estavam espalhados. E quando eles voltavam, cada um voltava falando a sua língua. E a Bíblia diz, amados, que ali os apóstolos falaram em idiomas, por incrível que pareça. Idiomas, não foram línguas estranhas. Atos 2:4, deixa-me abrir aqui.
todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aparentemente estavam falando em línguas estranhas, em outras línguas. E nessa confusão do pentecostalismo, com certeza as pessoas vão entender esse em outras línguas como línguas estranhas ou línguas dos anjos. Mas a partir do versículo 5, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Amém? Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Não existia intérprete, mas os apóstolos estavam tomados pelo Senhor. E aconteceu ali, irmãos, algo que nós podemos chamar de operação de milagres, operação de maravilhas, em que os apóstolos, mesmo não conhecendo as línguas daquelas pessoas, eles conseguiam falar. As pessoas ouviam no seu idioma porque eles foram usados pelo Senhor para falar naquelas línguas. Não era, irmãos, um dom de ouvir, mas era um dom de falar. Ou seja, Deus não estava traduzindo para eles, mas os apóstolos é que foram tomados e falavam nos idiomas daqueles que ali estavam reunidos. Amém? Portanto, Atos 2:4 não se aplica aos dons de línguas que são tão defendidos hoje em dia. Falta um pouco de atenção de exegese bíblica. Mas o interessante, queridos, é que seguindo nesta verdade, o apóstolo Paulo faz um alerta muito interessante. 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 2, ele fala, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Ou seja, o apóstolo Paulo derruba o texto de Atos 2:4, porque quem fala em outra língua não fala a homens, mas a Deus. É evidente que o apóstolo Paulo refere-se aqui ao dom de línguas. Versículos 18 e 19. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. O apóstolo Paulo diz que ele tinha um dom de línguas, e que ele falava mais do que todos que ali estavam. Porém, ele preferia falar apenas 5 palavras que fossem compreensíveis a falar 10.000 palavras sem uma interpretação. Versículos 27 e 28, 1 Coríntios capítulo 14. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quando muito, 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Queridos, o dom de línguas é bem complexo. A palavra é simples. O apóstolo Paulo, e ele é que fala a respeito dos dons, o apóstolo Paulo aprofunda nessa questão, e se nós conhecemos os dons, é porque Paulo nos ensinou através dos seus escritos. E ele, que falou a respeito da existência do dom de língua, fala também como o mesmo deve ser usado na igreja. E o interessante é que ele fala o seguinte, se usado na igreja que sejam 2, no máximo 3. 2, no máximo 3. Que falem sucessivamente. Primeiro eu falo em línguas. Depois a Tenilza fala em línguas. Depois a nossa irmã Ana Amélia fala em línguas. Mas tem um detalhe. Que haja quem interprete. Ou seja, não apenas eu falar, mas tem que levantar alguém com o dom de interpretação de línguas e falar à igreja aquilo que essa pessoa está falando em línguas estranhas. Caso contrário, está ferindo aquilo que o apóstolo Paulo ensina. Vê como são as coisas? Hoje a igreja faz exatamente o contrário. A igreja fala, e nós temos visto isso nas igrejas chamadas pentecostais. Muitas igrejas, elas incentivam as pessoas a falar em línguas.
e todo mundo fala ao mesmo tempo, e geralmente fala uma frase que todo mundo repete. A mesma frase geralmente. E isso virou já motivo de chacota, motivo de gozação, de humor, infelizmente. E virou aquela bagunça toda, e todo mundo grita, e todo mundo fala. E isso é a igreja, o quê? Animada, fervorosa. É interessante, não é, irmãos? Eu acho isso interessante demais, porque a Bíblia é o nosso parâmetro em todas as áreas. O interessante é que um ferir dos princípios deixado pelo apóstolo Paulo tornou-se sinal de uma igreja fervorosa. Que coisa interessante. O apóstolo Paulo ensina de uma forma, a igreja faz de outra, e leva o título de fervorosa porque está ferindo os princípios deixados pelo apóstolo, o ensinamento deixado pelo apóstolo, e ela é fervorosa. Dá para entender isto? Chega aqui na frente no púlpito, nos púlpitos das igrejas, pastor tem que falar em línguas. Porque se o pastor fizer uma mensagem e não soltar umas línguas estranhas no meio, ele é pastor frio, é gelado. E o intérprete? Eu nunca vi levantar alguém lá no meio da cadeira e falar, o pastor está falando isso aqui. Ah, porque isso, porque aquilo, aquilo outro. Pronto, pastor, pode continuar. Eu nunca ouvi isso na igreja, mas o apóstolo Paulo não falou que é desta forma? Por que não faz conforme está na Bíblia? E ainda, ensinam o quê? O batizado no Espírito Santo. O que é batismo no Espírito Santo? É o revestimento de poder. A pessoa aceita Jesus, ela cresce com Cristo, chega no momento que o Senhor prepara, reveste, dá poder para fazer a obra, e com certeza um desses dons, ou outros dons, são derramados sobre a vida da pessoa. Isso, com certeza. No entanto, nós temos visto que a igreja afirma categoricamente, se a pessoa não falar em línguas estranhas, não é batizada no Espírito Santo. Aí a coisa complica. Porque aqueles que não falam em línguas estranhas, não têm valor dentro da igreja. Porque ele não é batizado, porque ele não é cheio do Espírito. Aí, queridos, é onde entra as mais diversas falsificações. E a pessoa decora aquela frasezinha básica do dom de línguas das muitas igrejas. E no momento ali especial, ele solta aquela frase. Ele repete aquela frase. Aí a igreja vem ao chão. O Senhor batizou, o Senhor batizou, o Senhor batizou. E a partir daquele momento, ele não para mais de falar em línguas. É só enrolar a língua e falar alguma coisa estranha. Você está falando em línguas estranhas, literalmente. Falando em línguas estranhas, literalmente. Irmãos, a Bíblia não deixa lugar nenhum. Um texto sequer que atesta o dom de línguas como sinal do batismo no Espírito Santo. Não existe, gente. Não existe. Existe a forçação de barra. Atos 2,4 é a maior forçação de barra da igreja pentecostal, ao afirmar que ali eram línguas estranhas, mas se nós lermos o contexto, um pouquinho para trás e um pouquinho para frente, você verá que eram idiomas. Eu acho que todos aqueles que são servos de Deus e que não são agraciados com esse dom, de certa forma, ele é incomodado com isso. Para mim já foi um incômodo muito grande, porque eu nunca falei línguas na minha vida, nem mesmo uma palavrinha em língua. Só quando eu vou falar inglês. Quando eu falo inglês, eu falo línguas estranhas, que ninguém sabe o que eu estou falando. Eu falo I love you, e a pessoa nem entende o que é I love you. E tão errado que é. Mas só nisso aí que eu falo línguas estranhas. Mas as línguas chamadas dos anjos, nunca falei. Mas eu me questionava, meu Deus, eu procuro ser fiel, isso há muito tempo atrás. Eu procuro ser fiel, procuro andar nos teus princípios. Depois o Senhor fez-me entender que não é o falar em línguas, até porque você não encontra base para isso. O problema é que nós ouvimos, mas nunca fomos buscar na fonte se aquilo que ouvimos é verdade. Dizem por aí, é um ditado mais falsificado que existe, que a voz do povo é a voz de... Não é assim? A voz do povo é a voz de Deus. Um número extremamente elevado das igrejas pentecostais afirma o quê? O sinal do batismo do Espírito Santo é falar em línguas. E nós acabamos crendo nesta afirmação, mas não consultamos
a palavra para ver se é verdadeira. No entanto, a voz do povo não é a voz de Deus. Não é, gente. Não é. Irmãos, línguas estranhas é uma realidade. É uma verdade. Eu já falei e volto a afirmar. Era um dom que eu queria na minha vida. Eu queria muito ter o dom de línguas. Eu queria muito subir no monte e ficar ali 1 hora falando de línguas. Só eu e Deus lá em cima. Gente do céu. Era uma comunicação direta. Eu queria muito esse dom, mas o Senhor não concedeu-me. Não concedeu-me. Amém. Glórias a Deus. Agraciou-me com outro dom. Assim seja. Aleluias por isso. Mas, quem tem, que glorifique o Senhor. Que fale em línguas no seu banheiro, que fale em língua no seu quarto, que fale em língua andando pelas ruas, que fale em línguas no monte, que fale em língua nas suas orações, que fale em línguas, que fale, porque o Senhor se agrada, é dom dado por Deus. Não fale na igreja. Não fale na igreja, só se o Senhor levantar alguém para interpretar. Amém, amados? As pessoas usam de subterfúgios nas pregações. As pessoas usam de expedientes nas pregações para tocar no coração das pessoas. E o falar em línguas nas pregações traz comunhão com Deus, fervor, mas muitas vezes falta honestidade. Falta honestidade. Nós não vemos isso na Bíblia, gente. Não vemos. Não vemos. Amém? É só lermos 1 Coríntios capítulo 14, que ali está bem escrito, está bem claro com relação ao uso das línguas na igreja. E a você que é pentecostal, tal qual eu, que está vendo e ouvindo essa palavra que está na internet, antes de você apontar o dedão para mim, leia o texto bíblico, medita no texto, faça uma exegese bíblica, não apenas aquilo que você acha, mas aquilo que a Bíblia diz. Dons de inspiração. Letra C, dom de interpretação de línguas. Olha ele aí, tem o dom de interpretação de línguas. Olha que bênção. O propósito desse dom, irmãos, é tornar o dom de variedade de línguas inteligível. Ou seja, eles trazem uma tradução para a igreja, para aqueles que ouvem, para que a igreja seja abençoada, seja edificada, para que a igreja saiba o que o Senhor quer falar. Existe o dom de interpretação de línguas, muito raro. Para falar a verdade para vocês, eu nunca vi na igreja alguém levantar para interpretar as línguas estranhas que estão sendo proferidas. Nunca ouvi. Nunca ouvi alguém com esse dom na igreja. Mas se Paulo diz que existe, é porque existe. Amém? Aí sim, é possível que a pessoa fale línguas na pregação, lá no banco, desde que seja no máximo 3, e de forma sucessiva, um após o outro, e o Senhor usa alguém para dar a interpretação. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 a 10, são listados 9 dons. Ouçam, para uma pessoa o Espírito dá a mensagem de sabedoria, para outra o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento, para uma pessoa o mesmo Espírito dá fé, e para outra dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus, a profecia. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele, discernimento de espíritos. Para uma pessoa o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Amém? Fica claro? Esta é a verdade, amados. Procuremos viver aquilo que Deus quer. E a base para tudo isso é consagrar a nossa vida, dedicar a nossa vida, buscarmos a santidade e vivermos a santidade. E o Senhor há de mover poderosamente na vossa vida. Se você acha que não tem dons, veja como está a tua vida primeiro. Se a comunhão está legal com o Todo-Poderoso, se há comunhão. Se houver comunhão, peça ao Senhor, Deus, revela-me qual o meu dom. Muitas vezes nós estamos com um dom enterrado. Nós não vemos o dom. Nós não nos atentamos para ele. Ou
quando nós nos atentamos, achamos que não é para nós, porque eu não sou capaz, etc, etc, etc. Mas não é assim. O Senhor é quem capacita, o Senhor é quem dá, é o Senhor que faz acontecer na nossa vida. Amém, igreja? Nós vamos orar nesse momento, encerrando assim esta palavra, e que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração, nos trazendo o discernimento necessário para que melhor possamos servi-lo. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por tudo quanto tens feito, Senhor. Pela tua palavra que é tão clara, pela revelação da tua palavra. Senhor, ensina-nos a andar segundo a tua vontade, a fazer aquilo que tu queres, para que os nossos passos sejam segundo a tua santa e bendita vontade, e que sejamos instrumentos caros, preciosos nas tuas mãos, ó Deus. Ó Senhor, enche a tua igreja com teus dons, enche a tua igreja, capacita a tua igreja, envolve a tua igreja, Senhor, para que cada um, Senhor, experimente aquilo que tu tens reservado para as suas vidas. Abençoa-nos, Pai, esse é meu clamor em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Mensagem 811.